tarde, Luciana. Que bom que você está aqui de novo. Nós podemos fazer uma conversa gravada nesse vídeo, principalmente porque no último que nós fizemos, as pessoas fizeram perguntas ao nosso pedido. E agora, então, nós vamos responder essas perguntas. E falar de mais algumas coisinhas, né? Então, gente, aqui está a Luciana, helper do Pathwork. Você pode falar rapidinho o que é o Pathwork? Claro que sim. Boa noite a todos, né, Júlia? Um prazer de novo. É sempre esses papos, a gente se diverte muito. É muito bom trocar com pessoas interessantes, né? O Pathwork é um caminho de autoconhecimento espiritual. Ele é baseado em 258 temas diferentes, diversos, né? E ele fala principalmente da nossa luz e sombra que existe dentro de nós, que é toda a nossa sabedoria, a nossa força, a nossa parte positiva, que já existe dentro de nós, e a nossa parte sombria, que também está dentro de nós, né? Então, talvez o bom viver, né, vai depender muito mais do quanto a gente conhece esses dois lados e se conecta com a nossa luz, a nosso poder, a nossa sabedoria, para nos tirar dos momentos em que a gente está sofrendo, está inoperante, está impotente, né? E muitas vezes a gente está enredada pelas confusões que o próprio nosso eu inferior, a nossa sombra, nos causa, né? Então, Pathwork é um caminho espiritual, mas basicamente é um caminho onde a gente vai encontro a essa nossa parte divina interna, e nessa parte que a gente vai se abastecer de amor incondicional, de poder, de sabedoria, de inspiração, de insights, né? É um caminho bem prático, embora ele tenha apostilas, né, para nos dar os ensinamentos, mas é um caminho bem prático e bem eficaz, bem poderoso, onde eu acho, talvez, Júlia, que o maior trunfo que tem é que a gente não está em dependência de ninguém. Se a gente nos reconhece como deuses, né, não numa forma de arrogância, mas numa forma de poder, de amor, de perdão, de justiça, enfim, né? Nesse lugar a gente se olha de uma maneira mais esperançosa, mais livre, mais segura, enfim, né? Isso eu sou apaixonada por esse trabalho, né? Então, acho que é isso. E a gente está aqui hoje porque foi muito gostoso o nosso bate-papo anterior, surgiram vários comentários, e a Júlia pincelou ali várias perguntas e dúvidas que foram ficando. A gente também agradece, porque esses comentários para a gente é muito valioso, porque nós duas falando aqui sozinhas, o assunto não acaba. Mas que é muito importante a gente ter esse direcionamento de vocês, percebendo as necessidades de vocês. Isso torna mais rico, né? Mais direcionado e mais rico, e a gente se sente bem de poder responder as dúvidas e etc., né, Júlia? Isso, vamos pedir de novo, né? Se vocês tiverem perguntas, coloquem nesse vídeo, nos comentários, e a gente pode fazer um próximo vídeo respondendo essas perguntas. E olha, você até já começou a responder uma das perguntas, que é como se curar pelo conhecimento, né? Não só como a psicoterapia que você trabalha, como o Pathwork, né, que é esse caminho ambos de autoconhecimento profundos, né, sérios, né, a gente está falando de coisas sérias e profundas, né, é importantíssimo a gente se conhecer para a gente ver de que forma a gente está aprisionado e sendo manipulado pelos outros, né? Isso é muito importante, sair de uma postura um tanto quanto às vezes imatura, esperando que venha uma salvação, um príncipe, uma pessoa mágica, né, que venha nos amparar, nos cuidar e nos proteger, e no fim a gente
É como se a gente realmente saísse de um sonho e a gente não quer ver a realidade. Então, o autoconhecimento, eu acho, Júlia, eu acho que é uma ferramenta fundamental, que eu sempre falo isso, a gente deveria aprender como matéria de escola, né? Deveria aprender desde pequenininho e trabalhar muito com as questões emocionais, né? Porque é através do autoconhecimento e das emoções que o Patrick enxerga as emoções como um grande aliado, um grande instrumento de bordo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, se eu estou me sentindo mal, né? O que geralmente, vou dar um exemplo só para ilustrar melhor, né? E por que que porque isso é vago, eu não posso fazer nada com esse mal, né? Bom, mas e aí, vamos melhorar mais? O que quer dizer esse mal? Eu estou me sentindo meio confusa, meio desnorteada, né? Ok, então nós já estamos começando a ficar mais claro. Então, se eu estou confusa, eu preciso de clareza. Se eu estou desnorteado, eu preciso de uma orientação, de um norte, né? Então, agora eu posso pegar a minha parte, vamos dizer assim, mais adulta, mais tranquila, e falar, bom, qual é a falta de norte que está tendo? Qual que é a falta de clareza que está tendo? Né? A gente começa a trabalhar a nosso favor, né? Isso é lógico que precisa de treino, precisa de prática, precisa de conhecimento, por isso que precisa de terapia, precisa de grupo, porque às vezes sozinhos, né, é difícil a gente conseguir enxergar. Então, a gente às vezes precisa dos olhos de outra pessoa, né, ou do conhecimento de outra pessoa, para nos olhar o que está muito próximo, que é dentro de nós mesmos, né? Até eu brinco que, né, por exemplo, que nem a nossa mão, né? Se a mão estiver aqui, é muito difícil de enxergar, né? Então, às vezes, eu preciso de uma pessoa mais afastada para explicar exatamente qual é a situação, para a gente conseguir visualizar melhor, entender o que está acontecendo, por que eu estou sofrendo, qual é a origem do sofrimento, quais são as necessidades amorosas, afetivas que não estão sendo atendidas, para que a gente vai começando a desenvolver a capacidade, através da autorresponsabilidade, de assumir a satisfação, o atendimento das nossas necessidades amorosas emocionais. Ou seja, simplificando um pouco o que eu estou falando, através do autoconhecimento, a gente tem que aprender a se suprir, né, de amor, e quando a gente se sente amado, a gente se basta, né, e a gente se trata com mais respeito, a gente se trata com mais consideração, com mais cuidado, né, com mais cuidado. O autoconhecimento e o conhecimento desse campo emocional para o Petor, que é uma chave monumental, né? É isso, Júlia? Sim, e eu, agora, do meu lado, né, o que eu percebo quando as pessoas me procuram, né? Uhum. Bloqueios para esse autoconhecimento, Sim. que são formas que as pessoas encontraram de sobreviver. Exatamente. E essas formas, esses bloqueios, serviram naquela época. Por exemplo, uma criança que tem uma mãe abusiva, essa criança aprendeu que é melhor nem falar do que ela precisa, porque o foco da mãe abusiva é o que ela precisa, a mãe, e não a criança. A criança está aí para servi-la, né? Então, a criança aprende a agradar a mãe para sobreviver, para ser amada. Uma mãe abusiva não ama, mas pelo menos quando a criança faz o que a mãe quer que ela faça, ela não maltrata, né? Com isso, ela consegue o que ela quer, que é controlar a criança, né? Engula o choro, isso é uma das coisas que uma mãe abusiva vai dizer. Então, essa pessoa aprendeu
a esquecer de si, né? Das próprias necessidades, dos gostos. Eu, às vezes, atendo pessoas que não sabem nem o que elas gostam. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, o autoconhecimento em todos os âmbitos. Exatamente. Então, naquela época, quando você era criança, você tinha que se submeter ao adulto. Você não tinha outra escolha. Agora que você é adulto, agora você não precisa mais se submeter a ninguém. E isso, descobrir isso. Puxa, eu posso, né? Não tem consciência, né, Júlia? Acho que é uma dificuldade que a pessoa nem consciência disso não tem, né? Então, através de exercícios, às vezes, eu consigo levar a pessoa a descobrir que ela pode, que ela tem essa força dentro de si. Né? Não só medo, culpa, vergonha, mas tem forças dentro de si. Sim, sim. E quando a pessoa descobre essas forças, ela pode usá-las agora para mudar o modelo. Sim. Modelo de proceder no mundo, inclusive e principalmente nos relacionamentos. Você falou de relacionamento, sim, porque é no relacionamento, como você disse, que a gente se descobre. Exatamente. Se a gente consegue ver essa minha ação ou essa minha atitude evocou tal coisa no outro. O outro é um espelho. Se a gente conseguir olhar para o outro como um espelho, não como alguém que está me agredindo, me julgando, me criticando, etc., etc., e sim como um espelho. Aí eu passo a olhar para dentro de mim. Puxa, eu sou assim, né? Eu fiz isso, eu sinto isso. Isso que está bloqueado em mim, né? Traumatizado. E a gente pode ver que, hoje em dia, é o que é mais difícil para as pessoas, é se relacionar. É tão mais fácil se esconder na sua casa, ficar nas mídias sociais fazendo de conta, né? E não se relacionar. Isso é não viver na realidade, né, de fato. Né? Você falou bloqueios. Nossa, Júlia, você vai falando, a minha cabeça vai pensando em um monte de coisas, né? Que esse negócio dos bloqueios é muito sério isso, né? No Patrick a gente chama isso de defesa. É só nomenclaturas, né? Mas que não deixam de ser muralhas de defesa. Então, no Patrick é assim, a criança, quando é pequenininha, ela tem tanto amor, o coração é tão aberto para as figuras parentais ou quem quer que cuide deles, né? Que eles não têm filtro. Eles não têm nenhum ego ainda formado, né, para dizer o que é certo e errado, né? Então, eles usam as figuras parentais, ou quem quer que os tenham cuidado deles, né, que essas pessoas passam quase que deuses. O que eles falarem, como eles se comportarem, a criança vai entender isso como ele está certo, eu estou errado, eu não devo ser uma boa menininha. Quer dizer, a criança, e naquele sofrimento, daquela confusão que ela fica, porque ao mesmo tempo ela ama essa pessoa, mas ela teme absurdamente essa pessoa. E quando dá essa confusão emocional de amor e afeto e medo, insegurança, como a criança não tem maturidade emocional para lidar com tudo isso, ela afunda. Para o Patrick, a gente fala assim, a gente afunda a criancinha pequenininha, não sabe como lidar, então deixa eu não sentir. Então, é como se ela pegasse todos aqueles sentimentos que são perigosos, que machucam. Então, deixa eu esconder, e é aí que a gente chama de defesas. A gente vai criando muralhas contra o sentir, porque o sentir é perigoso, dói, eu choro, eu fico triste, eu fico desconsolado, eu fico com medo, né? E eu tenho amor, mas eu também tenho muito medo. Então, a criança, nesse lugar, ela vai cimentando, né? Ela vai como se fosse realmente levantando uma muralha
né? E como a gente fala, a Júlia falou, e para o Petra também acontece isso. Isso foi muito bem-vindo quando a gente era pequenininho, porque foi a única forma que a gente conseguiu sobreviver. Né? Então, a gente não pode hoje, como adulto, ser criticado pela maneira como a gente deu conta de sobreviver. Mas hoje, já vivendo distantes dessas figuras tóxicas, né? A gente não ir lá quebrar aquela muralha para ver exatamente o que aconteceu, a gente vai reproduzir aí o efeito espelho que você falou, né, Júlia? Se eu acho que eu, sei lá, fui abusado a minha vida inteira por uma pessoa tóxica, que me maltratou, me tratou muito mal, me usou na realidade, né? Provavelmente todos os outros relacionamentos vão ser como uma forma. A minha postura, que já entro em relacionamentos novos, a minha postura emocional eu já reproduzo, não vai dar certo, essa pessoa vai me explorar, eu já me coloco nesse lugarzinho de, né, vai acabar sem ter consciência, por isso que é ruim. A gente acaba sendo, eu digo para os meus alunos, parece que a nossa vida emocional é um disco riscado, a gente pode mudar relacionamentos, mas parece que sempre a gente vai reproduzir a mesma coisa, a mesma dor, até que um dia a gente finalmente, com muito carinho, com muito amor, a gente, através, de novo, do autoconhecimento, da terapia, a gente vai tirando pedra por pedra, tijolo por tijolo, e a gente vai vendo o que ficou lá atrás, né? E falando, não, aquela pessoa que estava com problema, não é você, né? Para a gente virar o jogo, né, Júlia? Senão a gente vai reproduzir todos não, né? Não gosto de generalizar, mas muito provável que a forma que a gente vai entrar ou vai estar nos relacionamentos é mais ou menos a mesma, né? A gente já entra em postura defensiva, em postura que eu não posso ir para o meu poder, eu não posso fazer diferente, vai acabar tudo igual, e acaba tudo igual, né? A gente acaba espelhando tudo que a gente fez, né? Passou, e isso é uma lástima, é uma dor muito grande. É. E você falou uma coisa muito importante, Luciana, né, do modelo de amor, né? O modelo de amor é o que nós é a primeira experiência que nós temos de amor, que são os cuidadores, né? E então a gente vive com esse modelo já na idade adulta. Exato. E a questão é mudar o modelo. Agora que você é adulto, adulta, você pode mudar o modelo e não se satisfazer mais com migalhas de amor, que foi outra pergunta que uma das pessoas fez. A gente aceita migalhas de amor porque acostumou assim, né? Se sente não merecedora, porque afinal não foi amada. Então, o que sobrar, tá bom. E a gente... por que a gente repete? Isso é outra questão que eu percebi nos meus atendimentos. Por que nós repetimos o mesmo modelo? Porque ele não está resolvido. Ele causa dor e sofrimento. Então, a gente... É como você repetir de ano, né? Você não aprendeu lá, na infância, a lição correta de amor, o que é realmente amor. Aí você, depois de adulto, procura situações semelhantes. Porque aquilo dói dentro de você. Você lá dentro quer resolver. Né? Então, repetiu de ano. Passou pela mesma experiência de novo. Não deu certo, né?
Você não se conheceu, não foi acessar esse lugar que você está falando, né? Sim, sim. E aí, isso acontece muito de casamento, sabe? O primeiro casamento não deu certo, o segundo também não, porque é a mesma relação, só mudou de nome. Sim, sim. Né? Até que a pessoa diz, chega. Eu adoro quando as pessoas me veem falando, chega, quero mudar, né? E aí é realmente o primeiro passo para a mudança. É verdade. Né? Quando a pessoa fala, não quero mais ser vítima, eu quero me responsabilizar pela minha vida, né? E aí a gente vai começar outra pergunta que estão falando aqui, pedindo aqui. A gente começa a furar essa camada de sentimentos endurecidos. Eu achei ótima essa frase. Eu acho que você pode falar bastante disso, não é, Luciana? Isso, é essa muralha, né? A gente vai enrijecendo, a gente vai não sentindo, não confiando. Eu também, quando eu começo a trabalhar com alunos novos, né? Eu percebo o quanto eles não confiam nos sentimentos, ou quanto, Júlia, eles não permitem sentimentos verdadeiros, puros, mas eles implantam racionalmente o que eu deveria sentir, sabe? Eu deveria sentir assim, poxa, mas eu estou num casamento, todo mundo elogia esse meu marido, e aqui dentro o seu sentimento está dizendo, não, mas eu tô me sentindo muito mal nessa relação, né? Mas a cabeça vem e fica tentando nos convencer. Então, muitas vezes, os sentimentos, esses sentimentos verdadeiros, eles vão sendo, de novo, eles vão sendo afundados, eles vão sendo desconsiderados, né? Vão indo para o fundo e a gente vai implantando, racionalizando sentimentos que esperam que eu tenha, ou que eu espero que tenha. Não sei se ficou muito claro, mas eu percebo que as pessoas, elas começam a descrever, não, Luciana, mas olha, eu tenho um marido, todo mundo elogia, você vê ela tentando se convencer, não, eu estou feliz. Como assim? O coração está dizendo, não estou feliz? Né? Então, o Petro, de novo, no autoconhecimento, eu sempre, quando endereço uma pergunta para a pessoa, e a gente tem que, às vezes, fazer as perguntas diretas, eu falo, por favor, não responda com a cabeça, como se tivesse sabe, um interruptor de luz aqui, como se tivesse um interruptor e a gente pudesse desconectar um pouquinho, né? Porque a cabeça está dizendo que eu deveria estar muito feliz nesse relacionamento. Só eu sei, dentro da minha casa, 4 paredes, ou dentro da minha casa, o que acontece na nossa relação. Então, eu estou infeliz, mas é esperado que eu sorria feliz. Então, os sentimentos não são coisas mais vivas e puras, né? Elas começam a ser programadas, elas começam a ser solidificadas, né? E daí sim são traiçoeiras, porque elas estão indo na contramão dos sentimentos reais e puros, né? Porque sentimento é uma coisa que brota, ele é vivo. Eu estou aqui conversando com você no maior prazer, né? De repente vai uma gritaria, uma coisa ruim, uma bomba, alguma coisa maluca, uma freada acontece lá fora. Isso é natural, isso é defesa, né? Eu preciso ficar alerta, alguma coisa está acontecendo. Agora, imagine não, o meu sistema de sentir agora está todo duro, está todo engessado, como a gente fala. Eu estou conversando com a Júlia, faz uma zoeira lá fora, uma algazarra lá fora, e eu continuo aqui, Júlia, né? E, de repente, sei lá, gente, nós estamos em São Paulo, é um tiroteio, é um assalto, e eu fico aqui, Júlia, maravilhoso, tudo igual, sabe? Quer dizer, é tão... Esses sentimentos, quando eles deixam de ser reais e eles são engessados e duros, né?
eles nos ferem, eles acabam nos ferindo na realidade, eles não são grandes aliados, né? Eles são, pelo contrário, eles vão fechando a gente numa torre, enclausurando, né? E viver assim é para a gente viver completamente livre, confiante, seguro, né? De bem com a gente e com a vida, é completamente na contramão do que é esperado que a gente faça, né? E a gente pode fazer isso pelo autoconhecimento, aí a gente volta lá, né? Certeza. E também, pelo autoconhecimento, nós começamos a ter coerência entre aquilo que a gente pensa, faz e sente. E o sentir, eu sempre falo, é a cola que liga o que você pensa e o que você faz. Perfeito. Se você endurecer os seus sentimentos, você pode pensar uma coisa e fazer outra, e não vai ter nenhuma coerência. Exatamente. Né? Então, essa capacidade de sentir, porque tem mais uma coisa interessante que acontece. Quando você abafa a dor, você também abafa o prazer. Isso, Júlia. Não é possível você ter esse filtro. Não, eu não quero sentir dor, eu só quero alegria. Isso não existe. Não existe. Se você tem medo de sentir a dor, você e bloqueia isso, você também não vai ter prazer na vida. E então, essa coragem, isso não é fácil, não. Não. Coragem de sentir a dor. Isso. De sentir ela até o fim, sabe? É como tomar aquela taça até o fim, porque aí acaba. Isso, exatamente, Júlia. A dor, ela é um grande sinalizador, né? Ela é um sinal, ela está pedindo para a gente prestar atenção em algo que não está indo bem. Está causando uma dor física, uma dor emocional, psicológica, o que seja. Né? Então, o que a gente faz é a gente vai arranjar estratégias para desviar ou compensar a dor. Daí vem as compulsões. Então agora eu vou fazer compra no shopping, né? Ou agora eu vou ver Netflix, ou eu vou não é nem Netflix, agora eu vou pegar meu mídias sociais, que também é outro, hoje acho que o maior entorpecedor, o maior vício humano hoje, são as mídias sociais. Então, assim, qualquer tipo de entorpecimento, que, de novo, é para a gente não sentir, porque sentir é perigoso. Então, o que a gente vai usar para não sentir? Então, é entorpecer. Então, ou eu vou beber, né? Ou eu vou escrever e ver minhas mensagens, vou ficar a manhã inteira pendurada no celular, né? Então, isso são formas da gente, de uma forma muito imatura também, né? De não lidar com a dor. E a gente, no Petro, que eu falo muito isso para os alunos, a dor, respirem fundo, está doendo, respirem, sustentem. Eu até falo, a gente precisa desenvolver musculatura emocional. A musculatura dói, para levantar peso dói, mas se a gente quer ter um braço forte, bem torneado, a gente precisa aguentar um pouco de peso, e depois a gente vai levantar esse peso brincando. Mas a gente precisa adquirir essa musculatura, sustentar o período desagradável de dor e sofrimento, enfrentá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, para transformar, né? Para transformar, para que eventualmente no futuro você não precise mais passar, porque você vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais conhecedora das suas necessidades emocionais, amorosas, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, né? Então, o autoconhecimento, a gente vai falar, Júlia, a gente vai voltar na primeira pergunta lá do começo, que é sempre o autoconhecimento. Não é um caminho fácil, não é, porque quem quer olhar para a sua dor em vez de disfarçar e ficar olhando para os lados? Ninguém, né? Mas a cura só virá onde que a gente olhar onde está sendo apontado, é para lá que a gente tem que olhar.
para lá que a gente tem que investigar, porque ali tem um tesouro, está esperando a gente acessar, né? Para a gente, agora como adultos, como responsáveis e não como crianças imaturas, né? Esperando um papai, uma mamãe, alguém, uma figura parental para te salvar, que isso não vai acontecer, né? A gente agora vai lá como adultos e enfrenta, olha para aquele lugar e transforma, né? Compreende e transforma, né, Júlia? Aí agora cabe, então, uma outra pergunta que as pessoas fizeram, o como fazer com as consequências de ser bode expiatório, que pode servir a mesma resposta para período após superação de abuso, né? Então, você foi lá, bombardeado, esmagado, pisaram em cima, né? Fizeram tudo, né, com você, e agora você está difamada, isso é muito comum, né? Estão usando você para projetar todas as culpas deles, porque as pessoas não querem assumir, e o que você faz, né? O que essa pessoa que está recebendo toda essa carga faz? De novo, a resposta é autoconhecimento, porque você vai em busca das suas forças, e você se autoavalia, você não aceita a avaliação dos outros mais, né? Eu acho que esse item é muito importante. Só eu sei quem eu sou, né? Só eu sei realmente dos meus valores, das minhas forças. Sim. Então, se os outros querem me mandar para o deserto para espiar as culpas deles, eu não vou mais. Chega! Você, aquela frase que eu adoro quando a pessoa fala, chega, né? O período pós-superação do abuso é a mesma coisa. Você está lá, né, com a tua saúde física abalada, muitas vezes você está com uma doença grave, né? Você não conseguiu reagir a tempo, e aí o corpo acabou pegando toda a carga e está doente. Então, você começa a cuidar realmente de você, a começar pelo corpo, né? Depois você cuida das suas emoções. Depois não, ao mesmo tempo. Sim. Cuida das suas emoções. E se responsabiliza por você mesmo. Não tem mais ninguém que vai te salvar, é você que vai se salvar. O Salvador, a Salvadora está dentro de você. Você precisa descobrir essa força dentro de você, não é? Exato. Isso que você falou é muito importante, essa virada de chave, né, como a gente fala, né, quando você... Pena que, de novo, como a gente não tem o costume, não tem o hábito, não tem a cultura, né, de aprender sobre si, sobre o universo interno, às vezes a gente deixa levar a consequência muito longe, né? A gente vai quando, como você falou, Júlia, a gente já está com o corpo, o psicológico, as finanças, a gente já está realmente doente, né? E é uma pena que precisa chegar a virada do agora chega, às vezes vai longe demais, né? Por isso que eu eu bato muito nessa tecla, principalmente alunos meus que são avós ou mães de filhos pequenos, eu falo, gente, vai ensinando desde pequeno o que eu estou sentindo, isso é puro. Lógico que não é externalizar a raiva, né, para os outros, isso não é para os outros, né, mas é para si, desde pequeno. Mas, Luciana, eu vou ensinar meu filhinho de 5 anos, por favor, ensine a ele, porque se ele está com raiva, a raiva ela é bem-vinda, porque ela está dizendo que alguma coisa está fazendo mal a essa criança. Algum amiguinho, são coisas simples quando a gente é criança, né? Algum amiguinho, algum irmão, alguém fez mal, roubou o pirulito, alguma coisinha simples, né?
mas é no simples, no início, na criança, com vocabulário acessível à criança e tudo mais, a gente não deixa endurecer os sentimentos. A gente, o que você está falando? Fala comigo, o que você está sentindo? Ensinar para a criança que isso não é uma coisa a ser temida, a ser escondida, né? E eu só quero fazer uma parte aqui, Júlia, que você falou uma coisa que eu acho sensacional, né? Que o nosso aparelho do sentir, ele tanto faz para coisas boas como coisas infelizes, né? E que realmente, como eu brinco, se a gente vai engessando e colocando cimento, né, nessas cordas que vibram do sentir, o dia que eu estiver alegre, eu vou ser que nem um robô, eu vou fazer assim, eu não vou ter aquele arrebatamento daquele sentimento vivo, eu vou estar na natureza e vou falar, a natureza, mas eu não vou estar vibrante, pulsando, né? Tanto faz para sentimentos bons e ruins, né? Então, isso tudo é bem interessante. E outra coisa muito interessante que você falou é essa avaliação. No Pastor tem uma apostila que eu acho ela sensacional. Ele fala que em algum momento a gente tem que fazer uma ruptura emocional das figuras parentais. Daí os alunos se desesperam. Quer dizer que eu preciso brigar com meus pais? Eu falei assim, emocional, não é, vamos dizer, não é não romper relações, nunca mais, não é nada disso. É porque enquanto a gente vive como filhos dos nossos pais, referenciados e avaliados por eles, que não são pessoas perfeitas, não são pessoas perfeitas, os nossos pais não foram perfeitos, né? Mas nós seguimos sendo avaliados, julgados, e todo o nosso merecimento na vida futura vai estar aprisionado e condenado para o resto da nossa existência nessa vida pelos rótulos e pelo merecimento que a gente achou, né? Então, isso é muito forte. Então, no Petro, que essa ruptura é preciso e ela é necessária de uma forma cuidada, saudável, segura, né? E muito gradual. Para quê? Para que finalmente a minha autoridade interna emerja. Eu validando quem eu sou, eu reconhecendo o meu valor, eu reconhecendo o meu merecimento. Isso, para mim, até me arrepia quando eu falo isso, porque eu acho que a gente nasce aí, Júlia. Eu acho que, de fato, a gente nasce aí quando a gente se liberta, e, pelo contrário, nesse lugar de autovalidação, onde surge finalmente o meu adulto, né, amoroso, que perdoa a mim, perdoa aos pais, porque tudo foi e como foi possível, né? Mas que de hoje em diante, como você fala, Júlia, levanto eu, viro a chave, e agora ninguém mais diz mais o meu valor. Eu digo, eu sei, ninguém viveu a minha vida, ninguém sabe o que eu passei, ninguém. Então, ninguém tem o direito mais de julgar. Nesse lugar é de uma liberdade monumental. Eu, só de falar, eu já fico arrepiada. Eu acho fantástico isso. Muito, muito, muito fantástico. Porque eu também me sinto arrepiada, sabe? Porque é nesse momento que a gente deixa de ser criança. Isto. Né? Isso. Agora, eu me responsabilizo por minha vida. Isso. Com todo o medo desse mundo. Estou com medo? Tá bom, vai o medo junto. Sim. Estou com vergonha, qualquer sentimento que possa me diminuir, sim, eu levo junto. Sim. E ele vai se transformando ao longo do caminho. Sim, né? Sim. É bom verificar, constatar que o herói não é aquele que não tem medo. Não. O herói é aquele que tem medo
e apesar do medo, vai assim mesmo. Segue, isso mesmo, segue adiante, sim. É a coragem, né? Que vai aumentando e com a coragem aumentando, o medo diminui. Sim, sim, né? sim. Então, isso vale para tudo. Vale. Eu não estou pronta. Vai assim mesmo. Assim mesmo. Vai... Um movimento gradual, né, Júlia? Não é assim. Também todo mundo fala, Luciana, quando é que essa chave vai virar? Eu falei, eu não sei, eu não posso dizer quando vai virar. Você que vai saber lá na frente. Mas é muito interessante, porque o caminho do pathwork, path é caminho, work é trabalho, né? Então, é uma metodologia que veio dos Estados Unidos, por isso esse nome em inglês. Mas o pathwork é assim, Júlia, a gente vai caminhando e, de repente, a gente fala, meu Deus, aquilo que me incomodava já não incomoda mais. Às vezes é imperceptível. Sim. Mas é no caminhar, gente, não é no parado, né? No parado você vira refém. Você vira refém, o bicho vai pegar, né? Então não pode. É nesse caminhar, Júlia. Isso que você está falando é perfeito, perfeito. E aí também tem outra pergunta aqui, a dificuldade de perceber a manipulação. Aí você começa a perceber por quê? Você começa a desenvolver o auto-amor. E você não permite mais que alguém te prejudique, alguém use você, alguém abuse de você, né? Porque você começa a se amar. Né? Uma criança que deixou de ser criança, que agora é adulto, se responsabiliza por si mesma e está aprendendo a se amar. A gente não sabe, a gente precisa aprender isso também. Né? É um processo. E só nesse processo que a gente aprende. Não, eu vou para o mundo só quando eu aprender isso. A gente aprende até o último instante de vida, né? Exatamente. E talvez, Júlia, é isso que eu falo, né? Porque o Patrick, eu já falei tanto isso, mas enfim, o Patrick ele fala que nós somos 4 níveis de consciência, né? Então o único que a gente percebe mais é o físico, é o corpo físico, a consciência física do nosso corpo. A gente sabe, por exemplo, eu estou meio fora de forma, não adianta eu me inscrever numa maratona. Né? A gente tem consciência do dos nossos limites, do que eu sei, o que eu não sei, o que eu consigo, o que eu não consigo com o corpo, né? E etc. A segunda consciência é a consciência intelectual, que a gente não não vê com esses 5, não sente, né? Com os 5 órgãos do sentido, mas a gente sente pelo conhecimento cultural, pela bagagem, pelo intelecto, não é visível, mas é quase que palpável também, a bagagem de conhecimento da pessoa, Agora, o campo emocional é aquilo que a gente já falou, é extremamente atrofiado, porque, como eu falo, hoje eu sou uma senhora de cabelos brancos, mas às vezes quando eu reajo emocionalmente, quando o amor me é negado, é capaz de eu reagir como uma criança de 2, 3 anos, quer dizer, um absurdo, completamente incompatível, porque minha terceira consciência, que é a consciência emocional, ficou lá atrofiado, porque não pode chorar, não pode demonstrar o que eu estou sentindo, é perigoso, é confuso, e fora isso é tudo cimentado, trancado, né? Então, ele é que nem cordas de violão não afinadas, é completamente, não funciona, ele não funciona bem. Né? E a terceira consciência, e a quarta consciência é a consciência espiritual. Então, o que a gente fala nessa. Ai, Júlia, me perdi. O que você tinha falado? Agora veio tanta coisa na cabeça. Sim, a gente estava falando da consciência, deixa eu ver o que mais. Para a gente assumir o seu próprio. O seu próprio caminhar, né? Responsabilidade, né? Então, e o auto-amor, agora eu lembrei, você estava falando responsabilidade pelo auto-amor. Então, como a gente quer ser feliz
e sentir amor, que são dois sentimentos que nos fazem tão bem. Se a gente tem o campo emocional tão mal trabalhado e tão desenvolvido e tão imaturo, né? Então, a gente sabe dar amor para qualquer passante na nossa vida. A gente sabe das nossas qualidades mais amorosas, a gente está sempre prestativo para um filho, para um neto, para um amigo querido, para um marido, para uma mãe, para um pai, enfim, né? Agora, quando é para virar essa adulta que ama, que, né, aconchega, que cuida, que protege, que vira até uma leoa, se for o caso, quando eu sofro, o jeito que eu falo, a minha adulta parece que vai para Plutão, porque a gente fica tão abandonado. Então, para o Patrick, o nosso trabalho é aprender que eu já sei amar, mas o grande problema é que eu não sei me amar, entende? Então, todo o cuidado, toda a calma, às vezes a gente está, né? Porque quando a gente está numa dor emocional, Júlia, parece que é dor de morte, que é uma vida inteira repetindo a mesma dor, né? E neste lugar, o que eu tinha que aprender é o que eu faço com o neto, é o que eu faço com o filho. Calma, calma, estou aqui, calma, a gente vai passar por isso. Eu não consigo fazer isso para mim. Eu não consigo palavras de conforto, de acolhimento. Então, isso só mostra o quanto a gente é incapaz e o quanto a gente não teve esse treino. E daí a gente, voltando às migalhas, Júlia, né, que a gente já foi desqualificado lá nos pais, já achou que o problema estava comigo, que eu não devia ser uma boa menininha, tranquei tudo isso no inconsciente, não sei me amar, sei amar todo mundo menos a mim mesmo, e daí eu vou me apaixonando, me relacionando com as pessoas lá fora, abrindo o meu coração, que é a minha parte mais imatura, mais despreparada para lidar com os relacionamentos, e daí a pessoa me maltrata, eu falo, tá bom, é porque eu não sou boa menininha, e tá bom, eu acostumei, eu não mereço, então tá bom, essas migalhinhas de vez em quando já me deixa felizinha. Então esse é um círculo vicioso, o Patrick, ele fala muito desses círculos viciosos, que você fica ali enredado, e você, né, e vai dando um desânimo, vai dando um cansaço, vai dando, às vezes eu tenho alunos que falam, Luciano, eu estou exausta, pior que correr maratona, porque ela está exausta de cair sempre por mais que ela se esforce, por mais que ela dê o melhor dela, acaba tudo igual, né? Migalhinhas, pouco reconhecimento, não, então, por isso que precisa ter essa ruptura, precisa erguer a nossa adulta interna e doar amor para nós, né? A gente é tão capaz de fazer isso, né? É uma loucura isso que a gente fala, né? Mas é impressionante isso, como nos fere, né? Então, mas nesse assunto, eu vejo um ingrediente muito sutil que às vezes a gente deixa escapar. Quando você, desde criança, aprendeu a cuidar dos outros e não de você, você fica carente, porque você não recebe o que você precisa. Não. Né? Não. E então, você passa a vida cuidando dos outros por carência. Né? Então, porque você precisa de amor. Então, esse amor que você precisa, você dá para os outros e não para você. Sim, né? Sim, sim. E, então, o amor que você dá para os outros nessa situação acaba sendo quase que uma negociação. Isso. Sabe? Eu dou amor para o outro porque eu quero um amor para mim, mas eu não tenho coragem de dar para mim, então eu dou para o outro. E fica, e nunca satisfaz, né? Então tem uma frase, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ame ao próximo como a ti mesmo. Essa frase é monumental, né?
É o espelho, né? Como você falou de novo, né? Eu só posso amar o outro quando eu não preciso mais ser Isso. amada, Nossa, porque eu me amo, né? isso, isso. E E você dá um amor puro, você não dá um amor de barganha, como você falou, né? Dá um amor porque você ainda está vazio, né? Ou não preenchido, e você dá, de uma certa maneira, para comprar o afeto do outro. Só que o afeto do outro não vem, nunca vem, nunca vem. E o Patrick, ele explica isso. Por que que nunca virá o amor que a gente tanto quer? Por que que não vem e não vai encaixar? Por mais que eu doe as minhas melhores qualidades amorosas, por que que eu dou o meu melhor e nunca vou ter esse preenchimento da minha alma, né? Essa frase do Petrarch também eu gosto dela porque me dá paz, porque ele fala que se você achasse em alguém fora de você, alguém que preenchesse perfeitamente tudo que você precisa em termos de amor e afeto e validação, ou o que seja, você estaria em dependência emocional dessa pessoa para o resto da vida. Então, você está prisioneiro, você não está livre de novo. Então, se essa pessoa muda de país, muda de cidade, morre, falece, você quase que morre junto. Porque emocionalmente, nunca mais, que nem um tubo de oxigênio, jamais eu vou sentir esse amor. Então, quando eu li esse trecho dessa apostila, eu falei: caramba, isso é monumental, porque dentro de mim, com certeza, tem o meu amor que me preenche, com certeza, porque não, essa equação não seria tão errada desse jeito, né? E daí, Júlia, quando a gente aprende a se amar, é tão fantástico, porque a gente está num grau de liberdade, de autossuficiência, que a gente não precisa de ninguém, mas a gente escolhe por liberdade, para a gente usufruir uma boa vida, uma vida prazerosa. Mas a gente não precisa de ninguém, porque a gente se basta. Isso é gigante. isso não é egoísmo, não Não, é centrado em si mesmo, e sim não. o caminho para a liberdade, porque não existe amor verdadeiro sem liberdade. Exato, não dá mesmo, não há Não mesmo. dá. Não há. Como é a situação que você descreveu. Se eu encontrar tudo que eu preciso no outro, eu estarei dependente. Dependente. E sempre que você está dependente de alguém, Júlia, você vai se submeter. Querendo ou não querendo, você vai se submeter. Porque, né, para você ter o que você quer, para você ter o que você quer, não deixa de ser uma palavra feia, né, mas não deixa de ser uma manipulação. Não há liberdade, não há dignidade, sabe? Não há. Isso que você falou é fantástico. A gente amar os outros para que os outros nos preencham a partir das nossas carências. Isso não é justo, isso não é correto, espiritualmente falando, né? Então, nutra-se, preencha-se, né? E neste lugar a gente transborda. E nesta qualidade de amor que transborda, você quase que dá de olhos fechados. Não importa se as pessoas lá fora aproveitam, não aproveitam, a gente dá liberdade para os outros. É uma coisa que é de transbordamento mesmo, né? Não é de barganha e toma lá da cá, eu te dou um pouco, se me dá um pouco. Isso não é digno, não é para nós, né? Não é verdade? De novo, autoconhecimento, né, Júlia? Só autoconhecimento. Acho que de todas as perguntas que você trouxe, todas vão cair no mesmo lugar, né, Júlia? E descobrir as nossas forças, isso é tão importante, porque o sobrevivente não sabe que tem as forças que tem, né? E uma das afirmações que eu ouvi várias vezes num curso
programação neurolinguística que eu acabei de fazer, né, uma formação que eu fiz, que nós já temos todos os recursos de que precisamos para viver a nossa vida, só que a gente não sabe. Não sabe. Né? Então, vai exercitando, é como você falou, né? Criar músculos. Exercita, que aí você descobre que, os seus corpos respondem e você se fortalece. Sim. Aquela força vem à tona, né? Vem. E aí nós tivemos mais uma pergunta sobre alienação parental, o que fazer, isso. Que é um assunto que não dá para tratar em público, como aqui, né? Mas a premissa necessária para lidar com isso também é o fortalecimento, né? Você só vai conseguir buscar a ajuda que você precisa, buscar ajuda legal, inclusive, se você estiver no seu eixo, usando as tuas forças e não se submetendo aos julgamentos de outros, né? Eu queria aproveitar que você está falando da força dos sobreviventes, né, Júlia? O que às vezes a nossa mente ela pode ser usada às vezes contra nós ou a favor de nós, né? Então que a gente aprenda a usar a mente a nosso favor. Então é assim, se você imaginar, agora eu gosto até de respirar um pouco, porque isso para mim pega muito forte, né? Eu acho que uma pessoa que passa por pessoas sobreviventes, né, que passam pelo que elas passaram, eu gostaria de coração que essas pessoas parassem um pouco e reavaliassem a força para aguentar o que talvez eu não aguentei. Eu não passei, entendem isso? Sim. O que talvez a grande maioria das pessoas não passou. Então, a gente tem que, isso que eu falo, às vezes é pensar diferente, né? Porque geralmente a gente está com a autoestima tão ruim, que isso é outro assunto interessante falar da autoestima, mas, enfim, a gente está com a autoestima tão ruim, a gente está com a nossa valorização e merecimento tão, né, tão desqualificados e etc., que também nessa condução racional, então eu não tenho força, eu sou fraca, olha o que acontece comigo, eu sou permissiva. Respirem, por favor, tem maneira de fazer isso com meus alunos, respirem, isto não é real. Uma pessoa que passa o que vocês passam, relações tóxicas, abusivas, são gigantes, Júlia. Eu fico até, você vê que eu até fico nervosa, não, eu fico energizada, porque são pessoas gigantes. Eu não sei, ou qualquer outra pessoa, não sei se aguentaria, né? Vamos se tratar com mais respeito, vamos considerar a gente com mais respeito, né? Vamos nos amar mais, né? Eu estou falando alguma coisa que você acha que é absurdo, Júlia? De jeito nenhum, eu concordo com você. E aí tem um outro ingrediente que nós pediram para a gente falar sobre culpa. E aí, você passou pelo abuso, não porque você é culpada de alguma coisa, né? Culpado, porque isso vem muito no consultório, né? Eu devo, e aí junta com a autoestima, eu devo ser uma péssima pessoa, sim. Né? Eu não enxerguei, devo ser burra também, não enxerguei, e agora, então, eu sou culpada pelo abuso que eu sofri. E se você virar, como você falou, virar a história, não é que eu sou culpada pelo abuso que eu sofri, eu sofri o abuso para eu descobrir o gigante que eu sou. Isso. Né? Isso. Se eu puder, posso emendar na culpa? Por favor. Um pouquinho? Bom, a culpa é um assunto, por exemplo, nas apostilas do Patrick, culpa é um assunto que rende,
Tem umas 6 ou 7 apostilas sobre a culpa, né? Mas juntando e peneirando todas elas, ele vai falar o seguinte, né? Ele vai falar: a gente não pode se culpar por algo que a gente não tinha consciência. Isso não é amoroso. Isso não adianta nada. Isso não faz sentido. A gente não pode se culpar por algo que a gente não sabia, não tinha consciência, que a gente foi envolvido, que a gente foi seduzido. A gente não pode. Se perdoa, né? Tira essa culpa, porque a culpa é uma ferramenta do nosso lado inferior, você já deve ter me ouvido falar, que ele não serve para nada, ele só serve para nos desqualificar e apertar, esmagar ainda mais o coração, e não ir afundando, afundando, afundando. Então, a mudança é: assuma a responsabilidade daqui para frente. Eu vou mudar. Este lugar não me pertence mais. Agora eu sei, por causa do autoconhecimento, agora eu sei que eu mereço, agora eu sei que eu estava seduzida, né? Dá para mudar tudo, dá para a gente virar a chave, assumir responsabilidade. Por amor a você, saia desse lugar, né? A gente muda. Então, para o Petro, do que fica, Júlia, não existe culpa real. A única culpa que é aceitável, mas também não é, não precisa, a única culpa aceitável, se eu posso falar assim, é quando eu não me amei de verdade. Só isso, nada mais. O resto, eu não tenho culpa, eu não sabia, eu não tinha consciência, entende? É diferente. Agora eu sei. Então, agora, por amor a mim, eu não fico mais neste lugar. É diferente. Então, não tem. O amor que o Patrick nos ensina é um poder tão gigante que ele desmagnetiza tudo, ele lava tudo, não precisa nem perdão. É uma coisa que realmente vai embora. O que foi, foi. Não adianta ficar lá atrás, meu pai, minha mãe, não adianta. Agora, como diz a Júlia, virou a chave, agora chega. E o Petro vai nesse caminho amoroso. Por amor a mim, aqui eu não fico mais. Por amor a mim, eu não aceito mais qualquer relacionamento, qualquer pessoa que me trate menos, menor, sabe? Nesse lugar, não tem volta, Júlia, não tem volta. Quando a gente experimenta o amor por si, não tem mais volta, a gente não aceita menos, né? Tá certo? Muito bom. Nossa! Então, vamos terminando nesse tom aqui que ficou ótimo, né? O amor. De novo. E fazer... né? Você trabalha com grupos, não é? O Isso. Trabalho Patchwork é em grupos. E como que as pessoas podem te encontrar? Então, se vocês entrarem lá na Arquitetando Gente, que tem no YouTube, tem no Instagram, né? Lá tem meus contatos, e-mail, telefone, celular, tem tudo. Eu sou arquiteta, mas eu trabalho hoje com essa metodologia do Petro. Vocês entrando lá, vocês têm os meus contatos, e eu trabalho com grupo. Como funciona o grupo? São encontros semanais de 2 horas, que hoje quase tudo ainda continua meio virtual, alguns ainda presenciais, poucos, a grande maioria é virtual, e a gente trabalha esse autoconhecimento profundo, amoroso, né, com muito cuidado. A gente tem que se tratar com muito cuidado, com muito carinho, né? Se a gente não se tratar assim, meu Deus, ninguém vai tratar a gente assim, né? Então, é isso, Júlia, a gente estuda as apostilas conforme... cada grupo está numa apostila diferente, você vê conforme as necessidades de cada grupo, né? A gente tem um material, mas a gente trabalha também com meditação,
com revisões diárias, cada um vai trazendo também as suas questões particulares, e a gente vai destrinchando tudo, né? Vai aprendendo. É um caminho maravilhoso. Para mim eu sou outra pessoa, sou muito mais poderosa, como você falou, sou muito mais poderosa, e o que é legal que a Júlia falou, só completando, a gente é uma ponta de um iceberg do que a gente conhece sobre a gente, mas a gente não sabe o que ainda está por vir em termos de sabedoria, de criatividade, de flexibilidade, adaptabilidade, conhecimento, inspiração. Nossa, tem tanta coisa à nossa disposição, é só acreditar e buscar, né, Júlia? Dentro de nós que está tudo, né? Que está tudo. Saber que é assim, né? E ao caminhar, você vai descobrindo que é assim. Sim. Isso que é importante. Isso. E, então, se alguém quiser saber mais sobre o Superasas, sobre o nosso trabalho, a Luciana também faz parte do Superasas, né? E a especialidade da Luciana é o patchwork, mas nós temos outras pessoas, temos médico, tem outros terapeutas e tem eu também. Escreva para superasas.x@gmail.com. E, por favor, para finalizar, um pedido para vocês. Escrevam suas perguntas e num próximo vídeo nós as procuraremos responder. E bom caminho de cura, de superação, de autoconhecimento e de amor para vocês. Muito obrigada. Prazer, Júlia. Muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom. E realmente, gente, estamos esperando os comentários, compartilhem, divulguem para pessoas que possam, né, Júlia, se beneficiar desses nossos bate-papos, né, que sempre ajuda, né, sempre ajuda as pessoas. Então, a gente agradece muito e fica esperando, porque vocês que vão dar os temas das próximas, né, Júlia? Vocês que vão dar para a gente o tema das próximas bate-papos, tá bom? Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Luciana. Tá bom? Até mais. Até mais.